Os evangelhos canônicos não são meras narrativas mitológicas ou fruto de invenções tardias. Pelo contrário, eles representam testemunhos históricos autênticos da vida e ministério de Jesus Cristo. Eles nos oferecem um registro fiel e confiável dos ensinamentos, milagres e da paixão de nosso Senhor. Sua veracidade é o pilar da fé cristã e merece um escrutínio rigoroso. Apóstolos e líderes cristãos primitivos foram os guardiões dessa transmissão. Eles se dedicaram a registrar com precisão os eventos e palavras de Jesus, dos quais foram testemunhas diretas ou indiretas. Este estudo visa refutar as críticas que frequentemente os rotulam como fabricações. Apresentaremos as evidências que solidificam a autenticidade inquestionável dos evangelhos. Críticos como David Friedrich Strauss lançaram ataques vigorosos contra a historicidade dos evangelhos. Suas obras buscaram minar os dogmas cristãos e o valor histórico da Bíblia. Strauss operava impulsionado por preocupações metafísicas, não por uma análise histórica imparcial. Sua abordagem tendia a pressupor que milagres são impossíveis, colorindo suas conclusões. Especialistas da época amplamente refutaram suas conclusões. Muitos consideraram sua obra como fora da realidade histórica e perdendo o alvo da verdadeira investigação. O próprio Strauss, em estágios posteriores de sua vida, reconheceu a fragilidade de seus argumentos. Admitiu a incapacidade de defendê-los contra a crítica científica e histórica. Os evangelhos possuem um sabor semítico claro, indicando sua origem e transmissão. Eles foram compilados por contemporâneos e testemunhas oculares de Jesus. A escolha de 12 apóstolos por Jesus não é arbitrária. Ela reflete as 12 tribos de Israel, uma profunda tradição judaica, não uma invenção greco-romana. Da mesma forma, a seleção de 72 discípulos tem raízes semíticas. Espelha os 72 membros do Sinédrio judaico, uma prática distintamente hebraica. A presença de mais de 100 construções antitéticas é notável. Este é um estilo característico da escrita semítica, distinto do grego ou latim clássicos. Os discursos de Cristo ecoam o estilo rítmico do Antigo Testamento e da pregação rabínica. Essa cadência reforça a autenticidade de sua origem. Os evangelhos contêm ditos enigmáticos de grande significado para os judeus. No entanto, eles eram menos compreendidos pelos primeiros cristãos de origem gentílica, apontando para um contexto judaico original. Mesmo o Evangelho de Lucas, que apresenta um grego mais elegante, emprega um grego koiné semitizante ao traduzir as palavras de Jesus. Sua perfeição é notada quando retraduzido para o aramaico. Existem frequentes jogos de palavras em aramaico que perdem seu pleno significado no grego. Isso indica uma fonte original em aramaico, reforçando a profundidade cultural. O dialeto aramaico galileu falado por Jesus e seus apóstolos é discernível nas traduções. Esta marca linguística autentica a ambientação geográfica e temporal. O papel de Jesus como mestre instruindo discípulos implicava a memorização de suas palavras. Esta era uma prática rabínica comum e altamente valorizada na época. O dever primordial dos apóstolos era o serviço da palavra, conforme Lucas 1:2. Sua pregação baseava-se integralmente em seus testemunhos como oculares. Os primeiros cristãos liam, repetiam e memorizavam diligentemente os ensinamentos de Jesus. Essa prática era análoga à dos judeus nas sinagogas. A necessidade de preservar fielmente os ensinamentos impulsionou a escrita dos evangelhos. Essa urgência garantiu sua multiplicação e precisa conservação. Os evangelistas demonstram um conhecimento preciso da geografia palestina. Conheciam também os costumes e figuras históricas como Anás, Caifás, Herodes e Pilatos. Escritores pagãos externos, como Suetônio, Plínio, o Jovem e Tácito, corroboram a existência de Jesus. Eles também atestam a presença de seus seguidores no primeiro século. A rápida expansão do cristianismo pelo Império Romano no final do primeiro século é notável. As perseguições sofridas confirmam sua sólida fundação histórica. O papiro Highlands, um fragmento do Evangelho de João, é uma descoberta crucial. Sua datação, anterior a 125 d.C.,
comprova a circulação inicial deste evangelho. Pesquisas recentes sobre fragmentos do papiro Magdalen sugerem datas ainda mais antigas para partes dos evangelhos. Eles poderiam remontar a antes do ano 50. O fragmento de Qumran, identificado como Marcos 6, 52-53, é outro achado significativo. Potencialmente, ele data o Evangelho de Marcos para antes do ano 50. Todos os evangelhos foram escritos quando testemunhas oculares e até mesmo inimigos ainda estavam vivos. Isso tornaria qualquer invenção facilmente refutável e desacreditada. As cartas de São Paulo, que precedem os evangelhos, oferecem um sumário detalhado da vida de Jesus. Seus ensinamentos e a ressurreição são evidências históricas contemporâneas inigualáveis. O vasto número de manuscritos antigos do Novo Testamento supera qualquer outro texto da Antiguidade. Mais de 2.610 em grego antes do século IV asseguram uma integridade textual sem precedentes. Os primeiros cristãos possuíam um profundo respeito pelas palavras e atos de Jesus. Isso os impediu de alterar ou inventar detalhes em suas narrativas. Eles se abstiveram até mesmo de inserir nos evangelhos as profundas palavras do próprio apóstolo Paulo. Isso demonstra um compromisso inabalável com a fidelidade à tradição original. Os apóstolos escolhidos e treinados por Jesus demonstraram constância inabalável em seu testemunho. Muitos enfrentaram o martírio, confirmando sua convicção. Líderes cristãos primitivos mantiveram uma vigilância estrita contra imprecisões e heresias. Protegeram a transmissão dos ensinamentos de Jesus de fábulas ou distorções. O Novo Testamento enfatiza a palavra testemunha mais de 150 vezes. Isso sublinha a importância crucial do depoimento direto e da experiência pessoal. A fé cristã tem nos milagres um fundamento essencial. Sua existência e autenticidade são inseparáveis da aceitação da revelação de Cristo. Milagres são cruciais para distinguir o cristianismo de outras religiões. Eles são a prova do poder divino e da verdade das afirmações de Jesus. O exemplo heróico de milhares de mártires nos primeiros séculos é eloquente. Sua firme crença nos milagres e ensinamentos de Cristo os levou à entrega total. Os milagres dos evangelhos são apresentados de forma realista e contextualizada. Isso contrasta fortemente com os milagres exagerados e fantasiosos encontrados em textos apócrifos. O efeito bumerangue dos milagres, confirmado por vasta pesquisa como a dos padres jesuítas belgas, chamados bolandistas, atesta sua persistência histórica. Eles não podem ser facilmente descartados. A natureza contínua e permanente dos milagres, manifestada ao longo da história, serve como um fundamento inabalável. Sustenta a crença cristã através das eras. A Dei Verbum, número 19 do Concílio Vaticano II, é inequívoca. Ela reafirma a historicidade e a fiel transmissão da vida e dos ensinamentos de Jesus nos 4 evangelhos.